Vou começar esse vídeo já pedindo desculpa pela ausência aqui do canal. E um dos motivos é o tema desse vídeo, o terceiro período de psicologia, onde eu estou sendo sugado, completamente sugado, mas por uma boa causa. Mas estou de volta, pessoal. Passado a primeira etapa de provas, eu já posso retomar minhas gravações. E o motivo desse vídeo hoje é falar sobre o desafio que está sendo cursar esse curso de psicologia, trabalhando, estudando, mas também vou falar um pouquinho sobre as matérias, sobre os projetos que eu estou desenvolvendo lá na faculdade, e vai ser bastante interessante. Você que gosta desse assunto de psicologia, está pensando em estudar ou está estudando, então eu vou falar um pouquinho sobre como está sendo o meu terceiro período do curso de psicologia. Eu vou falar um pouquinho sobre as matérias que eu estou estudando nesse período e, à medida que eu vou falando, eu vou comentando um pouquinho melhor sobre a minha percepção sobre cada matéria. Mas antes, esclarecer que o terceiro período já começa a deixar de ser matérias mais básicas da psicologia. Geralmente o primeiro ano é composto pelas matérias mais básicas, ali é feito um geralzão sobre o que é a psicologia, a história da psicologia, né? Geralmente começa também a fase estudar a infância, e já no terceiro período, já é o segundo ano, já começa os primeiros passos de um aprofundamento maior. Ainda não é, de fato, o estudo das abordagens, não se aprofundou tanto, mas você já começa a perceber que a dinâmica do curso já começa a mudar. Por exemplo, a matéria que a gente está estudando sobre desenvolvimento, no período passado estudei sobre desenvolvimento infantil, nesse já vou estudar adolescência. E a adolescência já é uma fase mais complexa, uma fase de muitas elaborações na vida de um ser humano, já é ali a fase que antecede a fase adulta, então muita coisa já começa a acontecer na adolescência. E essa matéria tem mudado completamente a minha forma de enxergar a adolescência. Até mesmo olhando para a minha vida, como foi a minha adolescência, muita coisa começa a fazer sentido, muita coisa começa a não só fazer sentido, mas a gente vê que a nossa adolescência, a minha no caso, foi diferente do que a adolescência de hoje. Porque a gente tende a taxar a adolescência como uma fase igual para todo mundo, e não é. Tá? A adolescência ela envolve muitos fatores também, histórico, cultural. A gente tem que levar isso em conta. A adolescência do Brasil não é a mesma adolescência, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, da África. Então, o contexto cultural influencia demais. E é importante a gente estudar isso, porque a gente aguça o nosso olhar para entender como que é o adolescente, até mesmo para a gente gerar conteúdo, geradores de conteúdo na internet. Se você vai trabalhar com adolescente, você tem que entender como funciona a mente de um adolescente. Então, assim, é uma matéria super importante. A outra matéria é psicologia social, né? E a psicologia, gente, ela é social. Não tem como separar a psicologia do lado social. E por muitos anos nesse país, a psicologia não cumpriu esse papel social. Até por meados dos anos 70, isso eu estou estudando agora, né, nessa matéria, eu aprendi que até os anos 70 a psicologia no Brasil era completamente elitista. Era só para quem tinha dinheiro. Então, a partir de 1970, começa o movimento mais social da psicologia. E assim, para mim, eu não consigo ver a psicologia sem exercer um papel social. Uma psicologia que ela não está em contato com projetos sociais, com pessoas em vulnerabilidade, para mim isso não é psicologia. Então, eu sou uma pessoa muito voltada para questões sociais. Acho que um país tem que ser voltado para questões sociais. E aí talvez você já vai pensar e falar, esse é um esquerdista, esse já caiu na lábia da psicologia. Não.
tanto a direita quanto a esquerda, gente, se vocês for ver, vai tratar de coisas ligadas ao social. Mas aí você vai dizer, não, mas a esquerda, ela sempre foi mais voltada. Tudo bem, tem um viés mais social, mas a gente não pode generalizar. Eu sempre costumo falar no meu dia a dia que toda generalização é burra, porque se a gente começa a atacar todo mundo, ou achar que somente o nosso lado está certo, somente o nosso lado da psicologia, ou somente a esquerda que está certo, a gente vai começar a fazer essa divisão que é tão prejudicial nesse país, que é a polarização. A gente não pode dividir esse país, a gente tem que unir esse país. Eu não falo sobre política aqui, mas esse é um ano político e a gente tem que parar de achar que só um lado que está certo. A gente precisa, pessoal, estudar. Quando a gente estuda, e principalmente se eu quero atacar um lado, né? A gente não deveria atacar lado nenhum, mas se eu quero atacar um lado, eu preciso ler conteúdos desse lado que eu estou querendo atacar. Por exemplo, uma pessoa de direita quer atacar a esquerda. Se você não lê um livro da esquerda, você não tem o direito de atacar a esquerda. E a esquerda da mesma forma. Se você não lê um livro de direita, como é que você vai atacar a direita? Você não estudou o assunto. Então, a gente precisa de equilíbrio, precisa de perseguir o caminho do meio, porque o caminho da inteligência é o caminho do meio. É o caminho que pondera as coisas, é o caminho que reflete sobre as coisas, é o caminho que vê que do outro lado também tem coisas boas, não só do nosso lado. Então eu deixo essa reflexão para vocês, foge um pouquinho do tema do vídeo, mas eu acho que nesse ano é válido a gente seguir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Outra matéria importante aqui, comunicação assertiva. Olha só, eu acabei de falar sobre essa questão da polarização. Polarização nada mais é do que a falta de uma comunicação. São pessoas que não estão sabendo comunicar com as outras. Ter uma comunicação assertiva é uma comunicação eficiente, uma comunicação que sabe passar os valores. E eu vejo que nós, enquanto brasileiros, a gente falha muito na questão de comunicar as coisas. A gente vai falar, vamos pensar aí do espectro político, vou falar do outro espectro, eu logo já começo a atacar. Eu não sei comunicar. Eu não sei comunicar sem ser agressivo. Então, isso vale para ambos os lados. A gente precisa de, novamente, equilíbrio. Então, essa matéria, tanto psicologia social quanto comunicação assertiva, eu acho que o nosso país deveria muito investir nesse tipo de conhecimento, que muitas das vezes a gente só aprende na academia. Esse tipo de conhecimento, pessoal, deveria ser disponibilizado, na minha opinião, desde a infância. Comunicação assertiva, desde a infância, deveria ensinar as crianças a se comunicar, inteligência emocional, são temas tão importantes. E aí a gente vê um país, tantas pessoas, homens agredindo mulheres, bullying, preconceito, tudo o quê? Falta de ensinamento, de ensinar desde a base ali. Então, eu vejo que a psicologia ela tem que ser social, mas ela tem que ser informativa, tem que ser educativa. Nós, enquanto psicólogos, nós precisamos educar as pessoas. Nosso país é um país que não é educado psicologicamente. E nós, enquanto profissionais, nós temos esse dever de educar o nosso país. Você pode ver o quanto que o nosso país é preconceituoso na questão de terapia. Mudou um pouquinho depois da pandemia, mas ainda é muito preconceituoso. E qual o nosso papel aqui na internet? Educar a nossa população. Outra matéria que eu estou gostando muito é grupos terapêuticos. Pessoal, eu sou uma pessoa apaixonada por grupos terapêuticos. Eu acho que é fundamental no nosso país ter mais grupos, investir em grupos. Por quê? O poder público não investe em psicólogos para a população. Não adianta, se gasta dinheiro com tanta coisa nesse país. A corrupção é outro problema. A corrupção ela é do tamanho do próprio PIB do país. Então não sobra dinheiro, né, gente, para poder pagar psicólogo para que o povo tenha saúde mental. A gente vê aí que nosso país está batendo, né, recordes e mais recordes de casos de depressão e ansiedade, né? Então,
acho que uma forma viável é grupos terapêuticos. Esses grupos, sim, os psicólogos que trabalham na rede pública podem fazer, e fazem, tá, pessoal? Fazem esses grupos, só que eu vejo que a população também, por falta de educação psicológica mesmo, tem uma certa resistência de abrir as suas vulnerabilidades para as pessoas. Por exemplo, numa UBS, essas pessoas não querem falar dos seus problemas porque outras pessoas do bairro vão ficar sabendo dos meus problemas, então eu não quero falar aqui nessa roda de conversa. E sendo que se a gente, né, tivesse esse olhar mais de não preocupar com o que os outros vão pensar sobre a gente poderia ali num grupo abrir nossas vulnerabilidades, poderia ter a ajuda do psicólogo. Eu acho que como que eu posso dizer, esse senso de comunidade, eu acho que a gente tem que voltar a isso no nosso país. Quando eu era criança, tinha muito forte essa questão da comunidade, um ajudar o outro, vizinho, um ir na casa do outro. Eu acho que a gente foi perdendo isso. E esse adoecimento mental que o nosso país passa, eu acho que está muito ligado a isso. Essa falta de vínculo, essa falta de afetividade entre as pessoas. Acho muito importante, então eu acho que o grupo terapêutico tem muito a contribuir com isso. Outra matéria é direitos humanos, completamente ligado à psicologia social. E direitos humanos, quanto preconceito, pessoal, tem sobre direitos humanos no nosso país? A gente acha que direito humano é para proteger bandido. E, na verdade, direitos humanos, pessoal, é para proteger o ser humano. Quando eu falo de dar dignidade a uma mulher que às vezes tem que trabalhar e essa mulher ser ajudada pelo governo, muitas pessoas às vezes não entendem, só quer viver de Bolsa Família, mas não é. Essa pessoa ela precisa ter dignidade, ela precisa ter os seus direitos. Quando a gente fala de redução de carga horária e trabalho para não levar a pessoa à exaustão, a gente está falando de direitos humanos. E muitas vezes a pessoa leva isso só para o lado político da coisa. E não, o nosso povo está doente, o nosso povo está tendo muitos direitos violados, mas também não é tudo que a gente tem que dizer que o direito tem que ser preservado, porque tem hora que as coisas passam um pouco do limite mesmo, e por isso que eu falo muito do equilíbrio, a gente tem que equilibrar, porque senão também as coisas viram bagunça, a gente tem que entender isso, e um país, é difícil demais gerir um país, pessoal. E essas questões de direitos humanos, eu acho que também a gente precisa de um olhar por parte dos nossos governantes, um olhar mais humano, olhar para o nosso povo já é um povo tão sofrido, 99% pode-se dizer que o nosso povo é pobre. Quem ganha mais de 5 mil do nosso país já é considerado rico, já está entre a esfera dos mais ricos. Então, assim, é um país que tem que ter muito, muito mais direito, se você for ver. Porque nós não estamos num patamar igual é os Estados Unidos, em que somente 10% da população é pobre. Então, talvez lá não faça tanto sentido, tantos direitos, porque é um país que, bem ou mal, a pessoa ainda consegue se sobressair de alguma forma. Aqui nós, infelizmente, a mobilidade social é muito difícil, é muito cruel, então realmente tem que ser dado mais direito. Só que dar direito é também dar o direito da pessoa, se ela quiser ser empreendedora, ela conseguir, sem o Estado prejudicar demais essa pessoa com carga tributária em cima. Eu acho que isso também tem que ser revisto, tá? Direitos humanos também passa por direito a uma educação, né, de qualidade, a uma saúde de qualidade, a uma segurança de qualidade. E isso nosso país ainda tem pecado muito, a gente precisa evoluir muito, tá? Então, essa matéria na psicologia de direitos humanos é essencial, é fundamental. E volto a dizer, sempre com equilíbrio, entendendo ambas as partes, ambos os lados, tá? Não dá para generalizar, somente defender um lado só, falar que um lado só é que está certo. A gente precisa de equilíbrio para que esse país consiga avançar no caminho da prosperidade. A última matéria, orientação profissional, é uma matéria que eu também gosto bastante. Acho que é uma matéria super importante, porque o nosso país é um país de muitas empresas, é um país de
muito vasto em questões de trabalho mesmo, muitas oportunidades. E eu fui um jovem que eu sinto que eu precisava, na minha juventude, na minha adolescência, já no final da adolescência, precisava de ter sido orientado profissionalmente. Eu perdi muito tempo na minha vida, eu não sabia para que lado que eu queria ir, e isso fez eu bater cabeça demais até chegar na psicologia, onde hoje eu me encontrei, e eu vejo que vários jovens têm essa dificuldade de se encontrar, e é normal, tá, pessoal? Nessa fase, o jovem não ter uma direção formada, e não precisa necessariamente esse jovem sair do ensino médio e já entrar numa faculdade. Eu acho que para muitas pessoas isso é até um erro, deveriam fazer faculdade mais para frente, quando aí sim tivesse mais maduro, se encontrassem algo. É lógico, tem pessoas que já têm uma direção desde de criancinha, tem essas pessoas, mas eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa direção, não sabe para que lado que vai. Então, a orientação profissional feita por um profissional qualificado, no caso um psicólogo, é bastante interessante. Vocês que têm filho na adolescência aí, eles estão com dúvida, procure um psicólogo, tá? Que podem sim orientá-los, dar uma direção, tá? Não é falar qual a profissão que eles vão seguir, é dar uma direção, mostrar as possibilidades, os caminhos que tem, né, dentro daquela vocação da pessoa, daquilo que ela gosta. E não adianta, pessoal, forçar seus filhos a fazer aquilo que eles não gostam, porque isso lá na frente, isso só dá errado, tá? Pessoas que estão em trabalhos que não gostam são pessoas propensas a adoecer. O burnout está aí para explicar isso. Quantas pessoas adoeceram no processo, né, do trabalho, perderam o sentido. E hoje, depressão e ansiedade nesse país, que está, né, explodindo de casos, também passa por isso. É onde as pessoas não veem propósito naquilo que elas estão fazendo. Então, essa matéria, na minha opinião, é muito importante também. E aí eu vou falar agora sobre 3 projetos que eu estou participando, tá, lá na faculdade. Na verdade, são projetos extensionistas, projetos fora da faculdade, em algumas instituições. E o primeiro projeto é com adolescentes que estão em medidas socioeducativas. Esses adolescentes, eles cometeram atos infracionários, então eles estão em regime fechado, e a gente está indo lá fazendo esse projeto e tentar levar para eles uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o mundo, mostrar para eles que não precisa a vida toda, né, estar dentro do crime, e a gente tem tentado contribuir dessa forma. É uma vez por semana a gente vai lá. Tem sido muito bom ter essa experiência, porque é uma outra realidade. São jovens assim, sem perspectiva de vida. Eu fiz uma pergunta para eles se eles tinham sonhos. De 17 adolescentes, né, somente 3 disseram que tem algum sonho na vida, o resto não tem sonho, fala que não tem sonho de nada. Então, são jovens que vêm de famílias completamente desestruturadas. Então, tem sido muito positivo poder ter esse contato com pessoas que são invisíveis para a sociedade. A sociedade não quer ver esse tipo de gente, não quer ter contato com essas pessoas. São vistos e tratados como se fosse a escória da sociedade. E a gente, como psicólogo, a gente precisa ter esse olhar mais social mesmo. Sabemos que a gente não vai conseguir mudá-los, não, de jeito nenhum. Mas quem sabe uma palavra vai entrar no coração de algum lá e eles vão conseguir olhar a vida de uma outra forma, e quem sabe, né, vai ser o despertar de um início de uma vida diferente. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito ali não é acusar, não é dizer o que é certo, o que é errado. Essa não é a nossa função. Nossa função é tentar mudar o olhar deles para a vida, para que eles possam ter um futuro melhor. Esse é o nosso objetivo. Outro projeto é no CAPS-AD, que é no CAPS Álcool e Drogas, né? Que trabalha com pessoas em dependência química. A gente também vai lá, tá? Aí esse trabalho está sendo de 15 em 15 dias.
a gente faz uma roda de conversa, né? Tenta também mostrar para eles uma nova perspectiva, tenta entender as dores deles, os motivos pelos quais eles aderiram ao tratamento e os motivos também que eles deixaram de aderir ao tratamento. Então tem sido bastante positivo. Outro projeto é na escola pública sobre orientação profissional. Tá? Esse projeto é um único dia, eu ainda não fui, mas provavelmente até o final desse mês de abril a gente vai lá, e vai ser um projeto onde a gente vai ajudar jovens a ter uma noção de futuro, para que eles possam olhar para dentro de si e ver qual é a vocação deles, a vontade deles, com o que eles querem trabalhar, porque muitos jovens nessa faixa etária, eles estão muito confusos, não sabem que profissão vão seguir. Então a gente vai tentar ajudá-los de alguma forma nesse sentido. E aí eu separei aqui 3 perguntas sobre o curso e eu vou respondê-las aqui. A primeira seria: como tem sido trabalhar e estudar? Realmente é um desafio, tá? Para quem trabalha, ainda fazer uma faculdade à noite não é tão fácil, não é tão simples, requer muita dedicação, principalmente o curso de psicologia, que é um curso que demanda muita leitura. Gostar de ler e estudar é o primeiro ponto. Eu acredito que para fazer qualquer faculdade, mas psicologia, a pessoa que não gostar de estudar, não gostar de ler, eu acho que você vai perder tempo, porque é um curso e é uma profissão que te demanda leitura o resto da vida. Enquanto você estiver atuando, você vai ter que estar estudando. E o trabalho, logicamente, limita a gente um pouco, mas eu tento no final de semana e durante o dia, o meu trabalho permite um pouco eu estar sempre em contato ali com a leitura, então eu tento mesclar isso, tá? Não é sempre que o meu trabalho me proporciona isso, mas sempre quando eu tenho algum tempinho vago, eu estou lendo alguma coisa, estou fazendo as atividades que é propostas pela faculdade. Então, assim, para quem quer, é possível. Agora, se você é uma pessoa que não é muito chegada em leitura, a psicologia talvez não seja o melhor caminho. Outra pergunta seria: como tem sido participar desses projetos de extensão? Tem sido assim uma experiência única, e eu não consigo ver a faculdade de psicologia sem essas experiências extensionistas, porque quando a gente vai fazer esses projetos, a gente tem contato com um ser humano, e muitas das vezes com um ser humano em situações de vulnerabilidade mesmo. E é fundamental para a gente que vai lidar com o ser humano buscar entender essas complexidades, ver o outro de uma outra forma, com outro olhar, ver situações quantas das vezes diferentes da nossa, pessoas em dependência, pessoas cumprindo penas mesmo na prisão. Ano que vem vou participar de um projeto no Hospital do Câncer aqui da minha cidade. Então, assim, vão ser várias experiências e isso enriquece demais o nosso curso, enriquece demais a nossa profissão. Com certeza eu serei um profissional muito mais humano quando eu me formar, por causa de ter participado desses projetos. O próximo e última pergunta: como está sendo o curso até esse momento? Eu estou no 3º período, já caminhando para o final, e até hoje, pelo menos comigo, não passou em nenhum momento vontade de desistir. Teve momentos que sim, eu senti muito cansado, muito esgotado, porque estudar e trabalhar não é fácil, mas desistir não, porque eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, meu propósito é muito bem definido, que é ajudar pessoas, né? Assim como a psicologia um dia pôde me ajudar de uma forma quase que milagrosa, de tão bom que foi na minha vida, que hoje eu não consigo me ver não ajudando pessoas. Então, assim, se você se sente vocacionado a ser psicólogo, eu não vejo motivos para que você se arrependa. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado dessa perspectiva que eu quis passar para vocês.
desse olhar, né, de várias coisas que a gente comentou nesse vídeo. E fica comigo, já se inscreva, já curte, compartilha com quem está estudando psicologia ou tem vontade de iniciar o curso. E eu vou estar sempre me propondo a trazer tanto temas, né, relevantes que a psicologia trata, quanto também essa jornada minha aqui na psicologia. Eu quero estar documentando até o final e quero trazer outras questões também, questões que eu vejo que são muitas dúvidas minhas mesmo, e à medida que as minhas dúvidas vai sendo sanada, eu vou aqui trazendo para vocês, tá? Muito obrigado a você que ficou até o final, é um prazer ter você aqui.